que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo nossa mente e nosso entendimento. Eu estava pensando e gostaria que você me ajudasse a responder o que eu vou perguntar. Se os apóstolos vivessem nessa época, em especial o apóstolo Paulo, você acha que ele pregaria o quê? O que você acha que o apóstolo Paulo pregaria se ele vivesse hoje? Ele pregaria vida boa? Ele pregaria prosperidade? Ou ele pregaria contra os falsos? Diz para mim. O que você acha? Você acha que o apóstolo Paulo estaria satisfeito com esse evangelho moderno? Você acha que o apóstolo Paulo estaria cantando? Se o apóstolo Paulo e os outros discípulos vivessem hoje, eles se dirigiriam a quem? Aos de fora ou aos de dentro? Diz para mim, se você pode responder. Porque muita gente acha que quando você fala determinadas coisas, você está criticando, você está julgando, que você deve pregar Jesus. Eu não entendo que tipo de pessoa pensa desse jeito. Porque para você, talvez, Jesus seja apenas o fazedor de milagres. Aquele que você trata como empregado. Por isso o evangelho está essa porcaria. Hoje, está todo mundo se preparando para ir buscar os adivinhos, os agoureiros. Hoje está todo mundo se preparando para ir buscar os adivinhos, porque os adivinhos estão aí. É hoje. Você não pode faltar, porque vai ser isso, vai acontecer aquilo outro. Aí quando você lê a Bíblia, no livro de Jeremias 14, que foi o tema do vídeo passado, você vai encontrar Deus dizendo sobre os falsos. E sabe o que prometiam os falsos? Vida boa. Está aqui, ó. Leia. Jeremias 14, do versículo 11 em diante. Os falsos só prometiam coisas boas. E sabe quem chama eles de falsos? Deus. Sabe quem chama-os de adivinhos? Deus. Sabe quem os chama de mentirosos? Deus. E sabe quem diz para Jeremias, não ore por este povo? Deus. Então, você acha que o fato de eu falar uma coisa boa para você, eu sou de Deus. Hoje está todo mundo indo para as igrejas para ouvir coisa boa. Só para ouvir coisa boa. E tem uma disputa entre os pastores. Quem promete mais? Quem mente mais? Mas você gosta. Olá, Fabiano. Você gosta. Então você fica na internet, peraí. Eu vou naquela igreja que o pastor falou que vai ser, o ano de 2022 vai ser o melhor da minha vida. Aí daqui a pouco, a 2 minutos, o outro pastor, olha,
Se alguém prometeu para você um ano bom, eu prometo o dobro. Então eu vou naquela que prometeu o dobro. Aí daqui a pouco o outro fala, olha, se você vier na minha reunião, na minha vigília, olha, você vai ter tanto dinheiro que não vai ter lugar para guardar. Ah, então eu vou nessa. Então você está procurando os adivinhos de plantão. E a maioria desses pastores, não todos, são adivinhos de plantão. Adivinhos de plantão. Por que eles não falam da ira de Deus? Por que eles não falam do pecado? Leia o capítulo 14 de Jeremias e você vai entender que o que mais tem ultimamente são os adivinhos com o nome de pastores. E está na Bíblia, não estou contando história, não. Você vai à igreja não para buscar Deus, você vai buscar adivinhação. Quem mais promete? Quer dizer que se você não for à vigília, a sua vida vai ser um inferno. Quer dizer que se você não for naquela reunião específica, a sua vida vai ao inferno. Se você não for naquela igreja específica, a sua vida vai ser um inferno. Obrigado, Gisvaldo. Porque é isso que vendem para você. Os adivinhos vendem que é só naquela igreja, é só naquela reunião, que se você não for na vigília, a sua vida não vai ser igual. Você acredita. Os adivinhos, leia Jeremias 14, os adivinhos só profetizavam coisas boas. Só coisas boas. E Deus disse para Jeremias, não ore por eles, porque são mentirosos, são falsos. Eu não os ouvirei. Não sou eu que estou dizendo. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele estaria pregando o que eu prego. Se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje, ele estaria com nojo da igreja. A igreja que ele ajudou a construir. A igreja que ele defendeu, que ele arriscou a vida para defender o certo. Foi preso, apedrejado, açoitado por defender o certo. Hoje não. Hoje ninguém defende o evangelho. Hoje tem uma igreja em cada esquina, mas se você vai lá, são puros adivinhos. São adivinhos com roupagem de pastor. São adivinhos com nome de pastor, de bispo, de apóstolo, sumo sacerdote. E você gosta. Você deve estar marcando no relógio. Poxa, falta tantas horas para mim a vigília da virada. A minha vida vai mudar. E só vai mudar se você for naquela igreja. Só vai mudar se você for na reunião daquele pastor. Só vai mudar se você estiver na igreja. Quer dizer, se você orar em casa não vai servir. Se você não puder ir por alguma razão, não vai servir. Quer dizer, a sua vida vai ser um inferno. Olá, Ricardo, que Deus te abençoe. Quando tiver tempo, me dá uma ligada, por favor. Quer dizer, você acredita nisso. Ninguém está dizendo para você não ir ou deixar de ir. Eu só quero que você entenda que o reino de Deus não é essa facilidade. Que Deus não é o seu empregado. Que você passa a vida toda mentindo, adulterando, fazendo o que não deve e uma vigília da virada, toda a sua vida vai mudar. Mas você gosta de mentiras. O pastor chega a te ameaçar. O pastor chega a te ameaçar. Porque quando chegar amanhã, dia 1º, tudo que ele prometeu para você, ele vai esquecer. Ele vai começar novamente as adivinhações. Então, na realidade, você não está em busca
de um Deus justo. Você não está indo na igreja para ouvir Deus te pedir. Você está indo na igreja para pedir a Deus. Obrigado, seu Cristiano. Dona Rose também. O seu problema é esse. Você mora dentro da igreja. Você é tão estúpido que você acha que só tem uma igreja, só tem um pastor. Você é tão estúpido que você acha que se você um dia que você não for na igreja, uma semana que você não for na igreja, por alguma razão, sua vida vai virar um inferno. Porque os adivinhos te ameaçam. Os adivinhos mentem para você. Então nós vivemos uma era de adivinhos com o nome de pastores. E eu estou provando para você na Bíblia. Será que você é tão burro que você não consegue ler e entender? Jeremias 14. Leia! Para você não achar que eu estou ofendendo alguém. Não. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele teria nojo da igreja. E nojo de você que alimenta essa igreja. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele não estaria tentando trazer o católico para Jesus. Ele não estaria tentando trazer o espírita para Jesus. Ao contrário, ele estaria tentando converter os crentes. Porque Jesus foi quem chamou de raça de víboras. Sepulcro caiado. Falsos, mentirosos, malditos. Foi Jesus quem usou esses adjetivos para quem? Para os pastores. O seu problema não é falta de fé. Você acha que a sua vida vai mudar porque você foi numa vigília. Não estou dizendo que você não deva ir. Vai aonde você quiser. Agora, será que você não tem um pouquinho de sabedoria? Será que você não tem um pouquinho de discernimento? Que os adivinhos prometem a mesma coisa? Você já viu a força que eles vêm fazendo já há algum tempo da vigília? Porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo outro. E eles passaram o mês todo de dezembro, não falaram uma vez da idolatria. Não falaram uma vez do pecado. Não falaram do adultério, da fornicação, da corrupção. Sabe por que eles não falam? Porque eles estão envolvidos nessas coisas. A igreja evangélica é mais idólatra que a igreja católica. Por isso eles não falam. Aquilo que eu já falei, o pastor, ele pega a mensagem do cego de Jericó e transforma em dinheiro. E você acredita. Tudo que ele pega, ele transforma em dinheiro. E aí você está ansioso. Ah, estou ansioso para ir na vigília. Estou ansioso. Aí você vai chegar lá, muita música, muito abraço, muito beijo, muitos desejos de feliz ano novo, e que os seus sonhos possam se cumprir, e que os seus sonhos possam ser realidade. Eu só pergunto uma coisa a você, bonitinho. O ano de 2021 foi melhor do que o ano de 2020? Não. E o ano de 2022 vai ser pior do que o ano de 2021. Porque isso é bíblico. É bíblico. A tendência é sempre acontecer desgraças. Eu vivo nos Estados Unidos há 30 anos. Vivo aqui e vivo em São Paulo. Mas já vivi na Colômbia, Porto Rico, Venezuela, Argentina. Conheço tudo. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, que eu abri a igreja na Califórnia, eu já dizia, há 30 anos atrás, o país que mais vai acontecer desgraças vai ser os Estados Unidos. De todos os países do mundo. O país que mais vai ter desgraças, vão ter desgraça, será os Estados Unidos. Não sei se você conhece. Aqui, há pouco tempo, a Califórnia estava pegando fogo.
As pessoas estavam fugindo. Agora é época da neve. Daqui a pouco é época dos furacões. É desgraça sobre desgraça. Nunca melhora, só piora. Sabe por quê? Porque este país abandonou a Deus. E no Brasil não vai ser diferente. No Brasil não vai ser diferente. A liberdade que os pastores têm de pregar o evangelho verdadeiro, e eles não pregam. Então espere desgraças. Escute, depois não fique chorando. Porque eu estava pensando, né? Hoje existe 2 tipos de pessoas no Brasil. Quando acontece uma desgraça, a culpa é do Bolsonaro. Quando acontece uma desgraça, Jesus está voltando. São esses 2 tipos de pessoas que tem no Brasil hoje. Está tendo enchente lá na Bahia, a culpa é do Bolsonaro. Para os crentes, Jesus está voltando. Vocês não viram nada. Isso não é nada do que vai acontecer. Você vai se lembrar de mim. Eu não sou profeta do caos, mas eu não sou burro, eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. A vida está mudando para melhor ou para pior? O amor está crescendo ou está diminuindo? Você não lê a Bíblia. Você acredita nos adivinhos que estão de plantão hoje. Não, porque vai melhorar, porque vai melhorar. Eles não falam do evangelho verdadeiro, da ira de Deus, das consequências do pecado, da idolatria. Eles simplesmente se calam. E você, burramente, você acredita. Você está se preparando. Não para buscar Deus. Porque quem busca Deus sabe que as desgraças, elas acontecem e a tendência é aumentar. Se vai acontecer com a gente ou com outras pessoas, elas vão acontecer. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar. Mas são inevitáveis as desgraças. Então eu prefiro acreditar nisso. E me policiar. E não ficar olhando para Deus como um fazedor de milagres, ou entregador de pizzas, ou meu empregado. Porque eu vou numa vigília e Deus vai ter que me atender. Porque os adivinhos, com o nome de pastores, eles estão aí para te enganar. E é só na igreja deles, hein? Agora você não sabe aonde você vai, né? Porque todo pastor está prometendo a mesma coisa. Aonde você vai? Aonde você vai? Eles enfeitam o pavão, você já viu? Eles botam fotografia, e botam músicas, e botam luzes, e botam fogos, tudo para te atrair. Para chegar lá, ficar cantando. E pregar para você pensamento positivo. Será que você precisa ir numa igreja para ter pensamento positivo? Será que você precisa sair da sua casa, correr o risco de ser assaltado para receber uma mensagem de pensamento positivo? Não. Porque se fosse assim, todo mundo que está dentro das igrejas seriam ricos. Seriam os mais poderosos do mundo, e é o contrário. Os que estão dentro das igrejas são os mais pobres, os mais infelizes. Porque o pensamento positivo, você já nasce com ele. Você querer ter um carro, querer ter uma casa, você querer viajar, você não precisa de Deus, você não precisa de igreja, você já nasce com isso. Quando você é criancinha, você quer um carrinho desse tamanho. Você vai crescendo, você já não é você não quer já mais um carrinho desse tamanho. Você quer um caminhãozinho. Daqui a pouco você vai crescendo, você já não quer mais um caminhãozinho. Você já quer um helicóptero, porque isso é natural do ser humano. Eu não preciso de Deus, nem preciso ir numa igreja.
O seu problema é que você gosta de ser tratado como criança. O pastor inventa alguma coisa e você acredita, você cai na armadilha. Então hoje é o dia dos adivinhos. Você já viu? Se você vai numa cartomante e ela fala, só estende as suas mãos aqui. Aí você estende as mãos e ela diz, olha, eu vejo aqui um M na sua mão de morte. Aí você, não. Aqui eu não venho nunca mais. Mas se a cartomante fala só, eu vejo um M aqui de milionário, você, tá ligado. É isso que você quer. Você quer ouvir coisas boas. O povo de Israel saiu da escravidão do Egito, sim ou não? 430 anos. Eu pergunto a vocês, eles voltaram para a escravidão? Voltaram. Viveram a vida toda na escravidão. E você pergunta por quê? Porque eles só queriam ouvir os adivinhos, os profetas adivinhos. É o que acontece nos dias de hoje. O povo das igrejas continua escravos. E pior, escravos dos próprios pastores, que os ameaçam, que os fazem como se fosse sua propriedade. O pastor chega ao ponto de dizer que se você não for na reunião dele, na igreja dele, a sua vida não muda. As outras igrejas para ele não servem. Ele é o único de Deus, ele é o único escolhido por Deus. Mas se você for de uma outra igreja e chegar lá na igreja dele para dar uma oferta, ele vai aceitar. Eu estou provando para você na Bíblia. Deus chamava os profetas da época de falsos, mentirosos e adivinhos. Está escrito aqui. Leia a Bíblia. E Deus disse a Jeremias, não adianta você orar, porque eu não vou atender. Você está num círculo vicioso. Você acha que a sua vida se resume igreja. Você acha que se você não for na igreja por um dia, por uma semana, você perdeu a sua salvação. Os profetas tinham igreja, os discípulos, eles tinham caráter, que o que você não tem. Você esconde o seu mau caratismo na igreja. Faz uma enquete. Faz um censo. Outro dia o rapaz me ligou e disse, bispo, eu tenho 20 anos na igreja, eu não sou abençoado. Agora pergunta quantas vigílias da virada ele já participou. Quanto jejum disso, jejum daquilo. Pergunta. Mas segundo o pastor, a culpa é dele. Nunca é culpa do pastor. É fácil jogar a culpa nos membros ou nos obreiros. Você hoje vai na vigília da virada? Amém. Pode ir. Só que eu vou dizer para você. Não vai mudar nada. Porque esses mesmos pastores que vão prometer para você coisas são os mesmos que há pouco tempo atrás estavam honrando a Baal no Natal. Esses mesmos pastores que aparecem de bom moço, de homens de Deus, cheios do Espírito de Deus, são os mesmos que há uma semana atrás estavam adorando o diabo através do Natal. E você acredita que a sua vida vai mudar em uma semana. Quer dizer, o cara serviu o diabo e agora ele quer servir a Deus. E você acha que se pode enganar Deus, que Deus fechou os olhos, que Deus não está vendo essa safadeza.
Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele estaria com nojo da igreja. Sabe por que ele foi preso, apedrejado, chicoteado? Porque ele era contra os falsos. E quem os perseguiu foram os pastores da época, os sacerdotes da época. Veja quem prendeu Jesus. Veja quem perseguiu Jesus. Eram os pastores, os sacerdotes. Porque Jesus era contra os falsos. Jesus foi a favor da prostituta, mas Jesus foi rigorosamente contra os sacerdotes. É que você não lê a Bíblia. Você, é encabrestado. E você acha, não, eu vou na vigília, minha vida vai mudar. Não vai mudar. Se prepare para você ouvir esses dois tipos de pessoas. Se acontece algum desastre, a culpa é do Bolsonaro. Ou então Jesus está voltando. São os dois tipos de ladainha que você vai escutar daqui para frente. Porque ainda falta um ano do governo do Bolsonaro. Choveu, faltou chuva, a culpa é do Bolsonaro. Ou então Jesus está voltando. Como se não chovesse nessa época. Aqui nos Estados Unidos é como se não fizesse neve. Está caindo neve em tudo quanto é lugar. E muita neve. E ainda nem começou. Mas aí tem gente que acha um absurdo. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Mas se no Brasil, os idiotas de plantão, eles dizem essas duas coisas, né? A culpa é do Bolsonaro, ou então Jesus está voltando. Caiu uma folha da árvore, a culpa é do Bolsonaro, ou então Jesus está voltando. E você gosta disso. Você não lê a Bíblia. Você acha que o mundo tem que ser um paraíso, né? Nem Deus criou o mundo para ser um paraíso, a não ser quando ele criou Adão e Eva. De lá para cá, Deus disse, olha, vocês vão gemer. Está escrito na Bíblia que você não lê. Então hoje é dia de você buscar os adivinhos de plantão com o nome de pastor. Agora, eu não sei qual que você vai escolher, qual o adivinho que você vai escolher. Me diz aí, dona Alica, a hora. Eu não sei porque toda a igreja está te prometendo o céu. Toda a igreja está dizendo que você vai ser milionário. Eu não sei qual que você vai. Agora, uma coisa eu sei, se você não for, aí o pastor vai te amaldiçoar. Aí ele vai te amaldiçoar. Veja. Eu não quero jamais que você deixe de ir ou vá. Não, não é esse o meu interesse. Eu só quero que você pense. Obrigado, dona Lica. A Bíblia é para a gente pensar. Não é para a gente engolir. Porque Deus nunca fez isso com a gente. A Bíblia é para você ler, para você pensar, para você analisar, para você comparar. Leia Jeremias 14. Mas leia com calma. Você vai ver a quem Deus chama de falso, mentiroso, enganador, adivinho, maldito. Leia a Bíblia. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele não estaria pregando Jesus. Ele estaria pregando contra os falsos. Como ele fez na sua época. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele teria que viver escondido nas cavernas, porque os pastores iriam persegui-lo. Como fizeram no passado. Como fizeram no passado. Hoje, você falar de um pastor, ele roda as baianas. Porque ele diz, olha, não toqueis no ungido de Deus. Não faleis do ungido de Deus. Quer dizer, ele é mentiroso, canalha, sem vergonha, adúltero,
E você não pode falar. Isso é uma manipulação religiosa. Tem gente que está dentro da igreja que não pensa. E se você tenta mostrar a ela a verdade, ela ainda fica contra você. A começar pela família. Algumas pessoas dizem, bispo, eu já tentei falar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, e eles não aceitam. Ficaram sem falar comigo. Engraçado, né? Que esses mesmos pastores oram pela família, mas são os mesmos que oram para você não falar com a família. Porque a família pensa diferente. Sim ou não? Mas fazem campanha da família. Dobram os joelhos. Veja. O dia que você abrir a sua mente, você não vai ter como amuleto vigília da virada. O dia que você abrir a sua mente, você não vai ter como amuleto a igreja A ou a igreja B, o pastor A ou o pastor B. Você vai aprender que você tem uma fé. E se ela não tem um pouquinho de inteligência, você vai ser idiotizado, manipulado e robotizado. Fica aí o vídeo. Se Deus tocar no seu coração, nos ajude. O que você puder, com 50, 100, o que Deus tocar no seu coração, nos ajude. E peço que você divulgue os vídeos, porque se você é amante da verdade, obrigado, dona Lica, se você é amante da verdade, então você gosta dos vídeos. Os vídeos te agregam. Se você quiser o número do Pix, basta você entrar em contato comigo pelo Messenger. E eu te dou o número do Pix. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Talvez você esteja esperando eu desejar para você um feliz ano novo, né? Mas eu não vou fazer isso. Porque se você gosta da mentira, o meu desejo não vai servir. Um abraço.